Olá, tudo bem? Eu sou Renato Garcia e para quem não me conhece, eu trabalho como técnico de som de espetáculos de teatro. E agora eu vou compartilhar com vocês uma das minhas experiências numa peça chamada Insônia Titus Macbeth. Eu escolhi essa peça que estreou em 2019 por haver muitos elementos sonoros envolvidos. Além da trilha sonora e dos microfones dos atores, também havia uma instalação sonora e instrumentos musicais confeccionados especialmente para essa peça. Esses instrumentos sonoros eram manipulados pelos próprios atores. E essa peça foi estreada num galpão, não foi feita num palco tradicional, foi feita num galpão no Sesc Paulista, lá em São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas fotos desse processo, do meu trabalho, alguns vídeos também, e agora eu vou mostrar um vídeo de divulgação que foi realizado pelo próprio Sesc na época da estreia. Vamos ver? Elas evaporaram bem na minha frente. Senhores tremosos, eis o que deixei para Eis que fiquei de vigília, e por essas lágrimas amargas que percorrem os sulcos envelhecidos da minha face, Esse espetáculo foi feito pela companhia Estúdio Lusco Fusco. Essa companhia já existe há mais de 13 anos. Ela tem poucos atores fixos, mas a cada projeto eles convidam outros atores para complementar. Eu já trabalhei com eles em outras peças também. Mas eu queria falar da ficha técnica desse espetáculo. Como vocês viram, esse espetáculo tem dois textos, Titus Andrônicos e Macbeth, ambos de Shakespeare. As duas histórias eram contadas paralelamente, e a cada cena elas se entrelaçavam cada vez mais, se fundindo e se relacionando a todo momento. Essa ideia foi do diretor André Guerreiro Lopes, que, para quem não conhece, o André é um diretor muito criativo e muito experiente. Eu já tive a honra de trabalhar com ele em outros projetos e vi que ele tem muitas referências artísticas, inclusive do cinema. E o diretor musical desse espetáculo é o Gregory Sliver. Ele é o gênio da criação sonora para espetáculo. Ele teve a ideia de fazer uma instalação sonora e de criar instrumentos, objetos sonoros para que os atores manipulassem em cena, para incrementar na parte sonora de todo o espetáculo. O espaço, como eu disse antes, não era um palco tradicional como de costume. Era um galpão comprido, com um pé direito alto e algumas vigas. Essa foto foi tirada durante a visita técnica. E agora eu quero mostrar para vocês dois vídeos da instalação sonora já montada. Uma com a luz de serviço e com a instalação desligada, e outra já com a luz cênica e a instalação ligada, minutos antes do público entrar.
Let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. The Martians be waiting. I stay still. You sons of mine, my sons would never so desert me. Traitor, restore Lavinia to the Emperor. Dead if you will, but not to be his wife. That is another's lawful promised love. No, Titus, no. The Emperor is nor her, nor thee, nor any of thy children. Deu para ter uma noção maior do que era essa instalação sonora. E agora eu vou contar para vocês como foi feita. Eu basicamente usava esses tipos de falantes, como os falantes de carro ou de rádio. E às vezes eram de médio porte ou às vezes eram pequenininhos. No caso das bacias, o falante estava embaixo, encostado diretamente na bacia e servia como suporte. E a cada som que o falante emitia, a bacia vibrava e, consequentemente, a água que estava dentro também vibrava. E a água era vermelha, que representava o sangue que a Lady Macbeth limpava durante a cena. Esses dois manequins tinham os falantes dentro dele. Tá vendo esses buracos próximos do umbigo? É ali que localizavam os falantes. Esses buracos foram feitos para que o som saia melhor, com mais inteligibilidade. Senão ia ficar muito abafado. Nos outros dois pontos eu usei falantes menores. Nessa foto dá para ver o falante perto dos galhos. Aqui está uma foto muito clara, mas durante a cena, essa parte onde se encontravam os galhos era uma penumbra, então não dava para ver direito se eram folhas, frutos nos galhos ou se eram caixinhas de som. Então deram muito certo, porque só dava para ver a silhueta deles. Neste último ponto, haviam muitas pedras, e algumas pedras eram penduradas, como vocês estão vendo. E no meio dessas pedras também tinha alguns falantes pequenos, do tamanho das pedras. Spare my firstborn son! Patient yourself, Adam. Bom, agora irei falar sobre os instrumentos sonoros, ou melhor, objetos sonoros. Todos os objetos sonoros foram idealizados pelo diretor musical Gregory Sliver e confeccionados especialmente para esse espetáculo. Todos eles eram manipulados pelos próprios atores em cena, e a maioria eram amplificados, ou com microfones tradicionais, ou com microfones de contato chamados piesos elétricos, como esses da foto, que captam a vibração de um material para depois ser transformado em som. O primeiro objeto sonoro que iremos ver é esse daqui, o Totem das Bruxas. O Totem das Bruxas era uma chapa de alumínio lisa que foi moldada em formato de concha. E quando a atriz falava próximo do interior dessa concha, a chapa inteira vibrava com a voz dela. Então a gente colocou esses microfones de contato na parte de trás da chapa. E toda vez que a atriz falava, a chapa vibrava, causando um efeito muito interessante para as vozes das bruxas. Vou espantar o sono, para que não durmam nem de dia nem de noite. O próximo objeto sonoro eu chamava de harpa d'água. A harpa d'água
como vocês estão vendo, também era uma bacia. Na parte superior haviam 4 cordas presas por tarraxas. Eram tarraxas de violão ou de guitarra. Na parte de dentro da bacia continha 1 dedo ou 2 dedos de água. Funcionava assim: a atriz beliscava as cordas e cada corda tinha uma nota. Só que quando ela balançava a bacia, a água se movimentava e influenciava no som, no resultado sonoro final. E o céu, guiando pelas festas de escuridão, você ficará! Pare! 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 Esses eram os granitos sonoros. Os granitos sonoros funcionavam assim. Tá vendo essas placas maiores próximas do solo? Essas são as placas de granito. Cada placa de granito era microfonada com um microfone de contato na parte inferior, entre a placa e o solo. E cada placa tinha uma vibração, porque eram de tamanhos diferentes. O ator percutia cada uma dessas placas com essas pedras, algumas pedras grandes e outras menores, então cada uma fazia um som diferente. Estes eram os troncos sonoros. Os troncos sonoros eram pedaços de madeiras compridas de aproximadamente 3 metros de altura, penduradas no teto do teatro. Esses troncos eram percutidos com baquetas, de feltro ou sem feltro, de acordo com o volume e o timbre que o ator gostaria de fazer na cena. Esses troncos eram microfonados também com piesos elétricos que se localizavam no topo do tronco. Essa é a caixa clara. A caixa clara é uma caixa de bateria comum, mas era controlada remotamente por mim lá da cabine. A caixa tinha um falante por debaixo que emitia impulsos percutindo a parte de baixo da caixa. Esse controlador foi feito pelo Gregory Sliver, o diretor musical, e emitia os impulsos para que o falante percutisse a caixa clara que se localizava praticamente no meio do teatro. Essa é uma cena onde uma das atrizes cantava uma melodia ao balançar-se num balanço e segurava um braço. Esse braço era um braço de um manequim e era oco, por isso colocamos um microfone dentro do braço, um microfone dinâmico SM58. E também fizemos um buraco na palma da mão desse manequim, para que o som entrasse dentro do braço. E como o microfone estava dentro do braço, causava um efeito na voz dela muito agradável. Nesta foto podemos ver o microfone utilizado no braço, que é um desses bastões à esquerda, bastão sem fio da Shure. E o braço está logo ao fundo, esperando para ser utilizado. Também vemos os 4 microfones dos atores e os 4 transmissores. Os microfones eram o Countryman e os transmissores da Shure. Utilizamos um sistema de transmissão digital para os microfones sem fio, preocupados com possíveis interferências das antenas de rádio e TV, pois estávamos em plena Paulista. Na cabine de som, usávamos uma mesa de som digital da Yamaha CL3 e também utilizávamos 2 computadores, um para operar a trilha sonora e os efeitos de alguns dos microfones e outro computador para operar a instalação sonora. Este foi um pouquinho do meu trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo e das minhas explicações. Se surgir alguma dúvida ou queira fazer alguma sugestão, me escreve nas redes sociais que eu vou ficar muito contente em respondê-los. Até a próxima!